teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda bem forte o nosso Jesus maravilhoso. É com muita alegria que a partir de agora eu quero que vocês recebam a pastora Fabiana, que vai estar ministrando a palavra. Primeiro dia da campanha Derrubando Muralhas. Muitas muralhas vão cair em nome do Senhor Jesus. Receba a serva do Senhor aplaudindo Jesus. Esse foi para mim, mas o Senhor merece muito mais, né? Ergue tuas mãos lá em cima, mais alto que você puder, e glorifica. Diga glória, diga aleluia. Só dá glória àquele que quer ver a glória do Senhor. Abra a tua boca, meu amado. Hoje é noite de derrubarmos muralhas no nome do Senhor. Hoje é a noite em que o Senhor já está presente ao nosso meio, já está derrubando muralhas que te impedem de receber a tua bênção. Amém, Jesus, aleluias, né? E nesse mesmo ânimo, nessa mesma fé, eu peço para que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Tiago, capítulo 5, e o verso 17. Hoje, o tema da nossa campanha Derrubando Muralhas é vencendo a ansiedade, o medo e a síndrome do pânico e a insônia. Se você tem qualquer um desses motivos para estar aqui hoje pedindo para que Deus te liberte, hoje é a noite. A noite em que o Senhor está disposto a derrubar esse mal que tem impedido você, às vezes, de dormir à noite, que tem impedido você, às vezes, de passar dias sem estar com ansiedade, ou com medo, ou com síndrome do pânico, e já não consegue mais sair dentro da tua casa. Essa é a noite da tua vitória, meu querido. Tiago, capítulo 5, verso 17. A palavra do Senhor nos diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não houvesse chuva, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva à terra e produziu o seu fruto. Coloca a tua Bíblia aí na tua cadeira, e junto comigo você vai orar comigo agora, pedindo para que Deus me use para falar ao seu coração. Pedindo aí na tua casa que Deus me use, que eu esteja total dependente, na dependência do Espírito Santo, para te alcançar, não só na igreja, mas aí no teu lar, para que você seja tocado pelo Senhor nessa noite. Senhor, Pai de misericórdia, nessa noite eu te peço, Pai amado, que o Senhor comece a tocar em cada pessoa, não só aqui, mas lá no conforto de sua casa, Pai, que está passando por qualquer um desses problemas, seja ele a ansiedade, seja ele a síndrome do pânico, seja ele o medo, ou seja ele a insônia, Pai querido, que tem atormentado a vida dos seus filhos, Pai, e não tem deixado eles viverem em paz, Senhor. Que nessa noite muralhas caiam e eles sejam libertos, Pai amado, pelo teu santo nome. Senhor, eu neutralizo o ambiente espiritual e torno sem efeito qualquer coisa que tire, Pai amado, o concentramento dos teus filhos, para que eles venham entender a tua palavra e para que eles saiam daqui com a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu querido. Quero falar com você nessa noite de um homem chamado Elias. Elias, ele era, segundo a palavra do Senhor, um homem sujeito às mesmas vontades que eu e às mesmas vontades que você. Era um homem sujeito a medo, era um homem sujeito a ansiedades e era um homem sujeito também a
E vou revelar a você, mediante a palavra, uma situação em que ele estava envolvido com todos esses itens que eu acabei de te falar. Ele era um homem frágil, assim como eu e você. Ele era um homem usado por Deus, que levava a palavra do Senhor, um profeta do Senhor, porém um homem natural, um homem humano, um homem sujeito também a ter medos e a ter situações e que se colocou em pânico. Convido você a abrir comigo para ver essa história no livro de 1 Reis, capítulo 19. Você vai ver que Elias passou por um tempo, uma fase na vida dele, aonde ele chegou a desejar a própria morte. E quem nunca, às vezes, não chegou nesse ponto? E qual de nós não se sente ansioso ou com medo diante das situações do nosso dia a dia? Eu não sei o que tem te deixado com medo. Pode ser que foi a chegada de um exame e uma enfermidade que está te deixando com medo. Ou pode ser o desemprego que está te deixando com medo. Ou pode ser alguma situação adversa que está acontecendo dentro da tua casa que tem te deixado ansioso ou com medo. Ou pode ser um problema no seu casamento. Não sei qual o problema que tem tirado a tua paz, mas eu conheço o príncipe da paz, que até o final desse culto pode te libertar do que tem te aprisionado. E você percebe que Elias, ele estava numa situação vulnerável, aonde ele se sentiu ameaçado e com medo. E você vai ver agora, mediante a palavra, o relato dessa história. Está lá em 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como total, ele tinha matado os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e falou: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo até amanhã nessa mesma hora não puser a tua vida como a que um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é junto a Judá, e deixou ali o seu moço, que seria Eliseu. E se foi ao deserto, caminhando de dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vocês viram nessa palavra que Elias desejou a própria morte. Ele era um homem que momentos antes disso acontecer, ele tinha matado 850 profetas de Baal, ele tinha feito fogo descer do céu, usado por Deus, mostrando o poder e a capacidade do nosso Deus, reconstruiu um altar e de lá fez descer fogo e consumiu o holocausto. Homem que momentos antes estava vendo o poder do próprio Deus, se intimidou e ficou com medo de Jezabel. Jezabel mandou uma mensagem: olha aqui, Elias, amanhã nesse mesmo horário você matou meus 850 profetas. Eu quero ver se até amanhã nesse mesmo horário eu não vou acabar com você. E Elias ficou com medo. Elias não foi consultar Deus o que Deus achava daquela situação. E o medo fez com que Elias fugisse. E diz a palavra que ele fugiu e abandonou até o moço que seguia ele, que era Eliseu. E diz que ele foi até o deserto. E lá no deserto, ele se assentou e ele, naquela angústia da alma dele, ele pediu para Deus a morte. Quantos de vocês um dia não chegaram e não pediram para Deus a morte?
Quantas situações não se contaram na tua vida em que você preferia estar morto, tirar a tua própria vida. Elias, um homem usado por Deus, se encontrou nessa situação e pediu para Deus que tirasse a sua própria vida. E eu percebo que as palavras de Jezabel alcançaram o coração de Elias. Quantas vezes as palavras de algumas pessoas não têm magoado o teu coração? Quantas vezes a palavra, às vezes de pessoas que moram dentro da tua casa ou da tua própria família, tem abalado a sua vida, não só fisicamente como espiritualmente, te deixando com angústia na tua alma, com dor. Quantas palavras às vezes que lançaram sobre você e você não ficou como Elias, fugindo e não encarando a própria realidade. Foi isso que aconteceu com nosso amigo Elias. Aquele que orou, aquele que fez fogo do céu descer, esqueceu do poder de Deus e fugiu por causa de uma palavra lançada. Uma palavra de desânimo, uma palavra onde deixou ele angustiado, com medo, com pânico, medo da morte. E eu creio que ele pensou que em vez de morrer pelas mãos de Jezabel, ele preferia morrer pelo próprio Deus. E foi ali onde ele chegou e fez uma oração e pediu: Deus, tira a minha vida porque eu não aguento mais. E a palavra diz, no versículo 4, aonde ele desejou a própria morte, que Deus não abandonou Elias. E quando você está numa situação dessa, meu querido, Deus não te abandona. Deus não mandou com que Elias fugisse, mas porém os olhos do Senhor estavam sobre Elias. Quantas vezes estamos nessa situação e você acha que Deus não está te enxergando, e você acha que Deus não está nem aí para a tua dor, e não está nem aí pelo que está acontecendo dentro da tua casa ou na tua vida. E eu mostro para você nessa palavra que veio resgate para a vida de Elias, porque Deus mandou anjos cuidarem de Elias. Mesmo na situação onde ele desejou a morte, o Senhor estava cuidando dele, assim como ele sempre cuidou de vocês. Diz a palavra que naquele momento ele deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. Então veio um anjo e tocou-lhe e disse: ei, levanta-te e come. Por que levanta-te e come? Porque naquela hora a necessidade dele era comida. Ele queria morrer naquele deserto e o Senhor não queria manter ele vivo. Quantas vezes você quer morrer e você até tenta e não consegue, porque o Senhor quer te manter vivo, porque o projeto que Ele tem na tua vida é muito maior do que você imagina. E como eu sempre tenho falado, a situação tua atual de medo, de desespero, não tem nada a ver com a tua situação final, que pode ser a situação de vitória do Senhor sobre a tua vida, meu querido. Eu vi a provisão do Senhor sobre a vida de Elias. Diz que Elias olhou e ali estava pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e ele comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Pão e água, pão cozido na brasa. Eu vi até um próprio Deus ali mandando um anjo que era padeiro confeccionar. Não era pão cru, não era qualquer coisa, porque o Senhor não dá qualquer coisa, meu amado. O Senhor, quando Ele dá completo. E diz a Bíblia que o pão estava ali assado sobre a brasa. E diz que Elias pegou aquela provisão vinda dos céus e comeu e bebeu e tornou a dormir. E você vai ver em seguida que o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou e disse: ei, levanta-te e come, porque muito longe, muito comprida será a tua
viagem ou o caminho que você vai andar. E para que isso aconteça, você tem que estar fortalecido. Eu não vi nenhum momento o anjo indo lá e tirando a angústia, tirando o desespero, tirando o pânico que Elias estava. Mas eu vi um anjo indo lá, sustendo Elias na carne. Porque o problema que Elias estava era na alma. E ele estava sustentando, não só, lá na frente você vai ver Deus sustentando a alma. Mas aqui o anjo sustentou a carne até a chegada onde Deus queria falar com Elias. Quantas vezes, meu querido, você está como Elias, somente se mantendo de pé. E não diz aqui quanto tempo Elias ia caminhar, só diz que o anjo diz, come porque a viagem é longa. Mas não disse para onde que era para ele ir, ou o que era para ele fazer. E Elias obedeceu. E manteve o seu corpo físico em pé. Que é assim que às vezes você se encontra aqui ou lá na tua casa, somente com o teu corpo físico em pé, e com a alma amargurada, com a alma dilacerada, está com síndromes, com medos, medo de sair de casa, medo de pegar esse vírus e morrer, ou medo até mesmo de alguém perto de você morrer por esse vírus, ou medo de ficar desempregado, medo de não ter o que colocar na tua panela para comer. Você está de pé, mas só Deus sabe o que está dentro de você. Assim como Elias, Deus estava mantendo ele de pé, mas só Deus sabia como estava a alma de Elias, dilacerada. Mas ainda não era o momento da cura. O anjo disse, ei Elias, come, porque tua viagem é longa. E em seguida da palavra, diz que Elias andou, ele comeu, bebeu, novamente, e andou por 40 dias e 40 noites, somente com essa provisão. Quem aguenta de pé 40 dias sem comer e 40 noites, se não é pela provisão divina vinda do Pai? Elias não comeu qualquer coisa, ele comeu algo que veio da mão do Senhor para sustentar. Elias não ouviu qualquer voz, e sim a voz do anjo do Senhor, que veio sustentar ele naquele deserto. Ei, querido, que deserto que você se encontra? Quem que você anda escutando nesse teu deserto? Elias escutou o anjo, mas um dia teve Jesus que também ficou no deserto, e lá no deserto o próprio Satanás falava com Jesus e disse para Jesus, se tu és Cristo, faça com que essa pedra vire pão e coma. E Jesus falou que nem só de pão o homem, mas da palavra vinda do Senhor. Elias escutou a voz do anjo que veio do Senhor. Quem você anda escutando? Porque com certeza o Senhor não quer que você tire tua vida nesse deserto. Com certeza o Senhor vai te sustentar nesse deserto. Com certeza Ele vai manter o teu corpo físico de pé nesse deserto. Sim, porque você é um projeto do Senhor. Por mais medo, por mais desespero, por mais ansiedade que você ande passando, meu querido, por mais difícil que seja essa situação, você é um projeto do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Por mais que a situação atual não revele isso para você, você é projeto do Senhor. Eu tenho certeza que você vai entender isso até o final desse culto. E diz a palavra do Senhor que Elias caminhou 40 dias. E ele estava fortalecido, seu corpo físico. Mas o espiritual dele, a alma dele, estava a mesma coisa, se não pior. E diz que ele andou e ele achou uma caverna.
e ele se escondeu naquela caverna. Quantas vezes nós nos escondemos em cavernas dentro de nós? Quantas vezes nós nos colocamos nessa situação? Eu percebi um Elias que se isolou. E quando o desespero chega, quando o pânico chega, quando a dor chega, quando o medo chega, a primeira coisa, parece uma chave que o homem terreno tem, é se isolar. É ou não é? Você começa a se isolar das pessoas. Você já não tem nem ânimo mais para conversar com as pessoas. E as pessoas até tentam tirar você daquela situação, daquela caverna, daquele poço, mas você não quer nem saber, porque você está muito triste e você acha que as pessoas não entendem a tua dor. E era o que Elias fez. Por ele achar que que Eliseu não ia entender a dor, ele abandonou Eliseu no meio do caminho. Quantas pessoas você já não abandonou no caminho por causa da tua dor? Quantos ficaram para trás? E diz a palavra do Senhor que ele ficou naquela caverna, isolado de tudo e de todos. E eu vejo uma pessoa com síndrome do pânico que se fecha dentro da sua própria casa, isolado de tudo e de todos, com medo de tudo, com medo de sair na rua, com medo de todas as situações adversas. Contudo, lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e que Ele quer se revelar poderoso para aqueles que o amam. Ele já vai colocar ali: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E os olhos do Senhor estavam sobre aquela caverna. E os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. E os olhos do Senhor estão sobre a tua casa. Não importa a tua caverna, não importa o lugar que você se submeteu, não importa o lugar que você se colocou, os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Nessa noite, Ele está te olhando, Ele está te visitando, Ele está te tocando, e diz que para Ele nada é impossível. Não existe situação impossível para o nosso Deus. Deus não perdeu o controle da situação, nem da vida de Elias, nem da minha e nem da tua vida, meu amado. Deus, Ele não te perdeu de vista. Ele está te observando, Ele está te cuidando. E Ele até deixou Elias chegar naquela situação para ver até onde ia a amargura da alma de Elias. E às vezes Ele até te deixou ficar nessa situação para dizer que Ele ainda está no controle de todas as coisas. E eu percebo que lá naquele monte, que é o Monte Horebe, ou o mesmo Monte Sinai até hoje, que está lá ainda para quem visita Israel, Deus, na angústia da alma de Elias, visitou Elias. Não importa a angústia da tua alma, o Senhor vai te visitar nessa noite. Diz que na solidão do Sinai, Elias foi visitado por Deus. Às vezes na tua solidão da tua casa, às vezes na solidão do teu dia a dia, o Senhor vai lá e vai te visitar e ainda vai falar com você como falou com Elias, meu querido. E diz que Elias estava lá no monte, depois de entrar na caverna, e veio a voz do Senhor e perguntou para Elias: o que fazes aqui, Elias? O que fazes nessa caverna? O que fazes nessa situação de desespero? Tira o nome de Elias e coloca o teu nome agora. O que fazes aqui, João? O que fazes aqui, Maria? O que fazes aqui, Márcia? O que fazes aqui, não importa o nome, coloca o teu nome nessa situação. O Senhor está perguntando: ei, por que você está aqui? Dentro dessa caverna, não fui eu que quis que você estivesse aqui, você veio sozinho, mas eu posso te tirar desse lugar. O Senhor pode te tirar dessa situação que
que não foi Ele que colocou. Às vezes a gente é muito teimoso, sabe? E nós nos colocamos em situações, e o Senhor até dá corda para ver até onde a gente vai. Mas Ele ainda assim não deixa de nos cuidar. E chegou na situação ali que ele: ei, Elias, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui, Elias? E Elias entendeu que era a voz do Senhor. E Elias respondeu: ah, Senhor, eu tenho sido tão zeloso com as tuas coisas. Eu tenho feito a tua vontade, Senhor. Porém agora querem me matar. Mataram todos os outros, Senhor, sobrou só eu. E o Senhor ficou observando a resposta de Elias. O Senhor tinha pedido: Elias, o que você faz aqui? E Elias podia responder: Senhor, eu estou aqui porque eu estou com medo. Senhor, eu estou aqui porque eu não aguento mais. Eu pedi a morte. Senhor, me ajuda, me tira esse sentimento. Mas Elias não falou isso. Quem sabe você não está pedindo para o Senhor para Ele te tirar dessa situação. E diz a palavra que pela segunda vez o Senhor: ei, Elias, o que você faz aí? E Elias novamente respondeu a mesma coisa. E eu percebo no versículo 11, um Deus que diz: ei, Elias, sai para fora. Sai para fora. Nessa noite o Senhor tem dito: ei, sai para fora. Sai dessa caverna. Sai dessa situação que te deixa com medo. Sai dessa situação que te deixa com desespero. Não importa a situação, o Senhor está dizendo para você nessa noite, meu amado: sai para fora. Ergue tuas mãos e diga: eu vou sair para fora. Ah, que Deus maravilhoso. Ele está te alcançando nessa noite. E o teu milagre está chegando aonde você está. E Ele está dizendo para você: sai para fora. Larga tudo isso, larga esse medo. Ei, Elias, quem que falou que ficou você aí nesse lugar, Elias? Ficaram outros lá, só que você não viu porque você fugiu, Elias. Às vezes você tem fugido e não tem visto as bênçãos do Senhor, meu amado. O Senhor tem feito tanta coisa boa por você, mas você está focado no desespero, você está focado na angústia, você está focado na tua dor. E o Senhor mostrando tantas coisas boas que ainda fez por você. E um dos maiores milagres é o ar que você respira todas as manhãs. Só por isso você deveria glorificar. Às vezes você está na tua angústia, ou aqui, ou na tua casa, e você olha para o lado, e se você conseguir abrir os teus olhos, você vai ver que tem gente pior que você. Mas a tua dor não te deixa enxergar. E às vezes você está consumido por isso. Está consumido pela tua dor e não enxerga que tem pessoas bem pertinho, pior que você. Tem pessoas, meus queridos, que esquecem da dor para cuidar da tua dor, que é menor do que a delas. Elias não enxergou que tinha ficado outros profetas para trás, porque ele fugiu, ele se escondeu. Ele achou que a dor dele era maior do que tudo. E ele não tinha pedido para o Senhor, consultado o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo fugir ou o Senhor vai jogar um fogo e vai matar Jezabel? Ele fez o que ele queria, sem consultar o Senhor. E o Senhor disse para ele: Elias, sai para fora. O Senhor, Ele não se recusa em falar com Elias naquela situação. E o Senhor não se recusa em falar com você na tua situação. Mas às vezes você está tão desesperado que você nem está consultando mais o Senhor. Você nem pede: Senhor, livra disso. Senhor, eu estou com uma enfermidade, tira de mim essa enfermidade. Senhor, eu estou tomando vários remédios, Pai amado. Eu não quero mais isso, porque o Senhor já levou sobre si minhas dores e minhas enfermidades. Eu não preciso levar mais um monte de remédio para a minha vida, porque o Senhor já levou. Porque é isso, Senhor. E você não para pedir para o Senhor e só tem enxergado a tua dor, a tua doença. Você tomou posse dela, meu querido. A minha dor, a minha doença, o meu desemprego, eu não sei qual que é o teu problema, mas não tome posse dele, dê ele nas mãos do Senhor. Saia para fora, se liberta. Ao sair da caverna, logo depois disso, quando o Senhor disse: sai daí, Elias,
Elias, ele deu um passo. Eu te convido a dar um passo nessa noite, para sair dessa caverna, para sair dessa situação. E quando ele deu um passo, ele não encontrou o Senhor. Diz na palavra que veio um grande vento, e diz que no vento o Senhor não estava lá. E diz que quando ele olhou mais um pouquinho, depois do vento deu um terremoto. E diz a Bíblia que o Senhor não estava no terremoto. E diz que depois do terremoto, Elias viu fogo consumindo aquele lugar, aquela caverna onde ele estava. E diz a Bíblia que o Senhor não estava no fogo. E em seguida de tudo isso, Elias permaneceu. Veio o forte vento e Elias deu aquele passo e permaneceu. Veio lá depois um terremoto e Elias permaneceu. Veio fogo, Elias permaneceu. Eu te convido a dar um passo. E por mais que venha o vento, por mais que venha o terremoto, por mais que venha o fogo querer com que você caia de novo, permaneça. Porque no final Elias permaneceu e ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. E você vai ouvir a voz do Senhor. Aleluias. E diz que a voz era uma voz mansa e delicada. Não era qualquer voz, meu querido. Não é aquela voz que diz: acaba com a tua vida, você não merece estar aqui, você não é ninguém, você não é nada, vai, tira a tua vida. Não é essa voz, a voz do Senhor. Não é aquela voz que diz: você tem que tomar esse remédio, porque se você não tomar, você vai morrer, você vai se acabar, e você vai se consumindo dia após dia por causa daquele remédio e não se liberta. Essa não é a voz do Senhor. A voz do Senhor não diz: ei, você está desempregado, você não vai conseguir colocar comida na tua panela, teus filhos vão morrer de fome. Essa não é a voz do Senhor. A voz do Senhor não diz: ei, sabe aqueles boletos, aquilo que não deixa mais você dormir, aquilo que não deixa mais você respirar, que tem tirado a tua paz e você não dorme mais. Ei, você não vai pagar esses boletos, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Não é a voz do Senhor, porque diz: a voz do Senhor é uma voz mansa e delicada. A voz do Senhor é mansa e delicada. Essa é a voz do Senhor. É aquela voz que acalma no meio da tempestade. É aquela voz onde você acha que nada vai dar certo, que tudo vai se acabar. E vem aquela voz de noite quando você deita assim: querido, pode dormir que eu não vou dormir e vou cuidar de você. Porque diz a Bíblia que o guarda de Israel não dorme, não cochila. Enquanto você dorme, enquanto você cochila, ele está acordado cuidando dos teus problemas. E diz que quando Elias superou o vento, superou o terremoto, superou o fogo, veio essa voz mansa, essa voz delicada, e disse para ele: Elias, agora você vai voltar? Porque tem outros profetas que eu mantive vivo naquele lugar. E o meu projeto ele não ia acabar, porque aqueles permaneceram lá. Agora você vai voltar, Elias, pelo mesmo caminho que você veio. 40 dias e 40 noites, porque ainda tem uma missão para você. E ali fez Elias. E ele saiu da caverna e entendeu a voz do Senhor. E que voz você tem escutado? Qual voz que você tem dado ouvido? Aquela que permanece você lá preso? Ou aquela que você quer que te liberte nessa noite? E diz a palavra do Senhor que teve um outro homem que passou por uma situação, e vamos ver a reação desse homem, qual que foi. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo é 3. O nome desse homem é Josafá. Versículo 3. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda a Judá. Josafá, esse homem, vieram avisar ele: ó Josafá, os filhos de Amonitas, eles estão vindo todos e eles vão acabar com você, vão acabar com o teu reino.
E eles são muito mais numerosos que você. E você não vai conseguir agora, Josafá. Eu acho que agora já era. Acabou para você, Josafá. E diz no versículo 2: vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é El Gedi, e eles vão vir acabar com o teu reino. Ele tinha duas atitudes: ou fazer como Elias, pegar a família real e fugir, ou fazer o que ele fez. Diz que Josafá teve medo, mas ele pôs-se a buscar o Senhor e colocou todo o reino de Judá, homens, mulheres e crianças, em jejum e oração. E eu percebo que Josafá, o medo dele, ele procurou o Senhor, ele pediu socorro ao Senhor, ele pediu socorro ao Pai, e ele colocou todos aqueles em jejum e oração, porque diz na palavra em seguida, que ele falou que ele, naquele momento de angústia, no versículo 9, ele somente podia clamar ao Senhor, porque o exército que estava vindo era muito maior do que o exército dele, de toda Judá, e ele não tinha o que fazer. Às vezes a nossa situação é a situação de Josafá, que já não tem mais o que fazer, porém Josafá orou e jejuou. Pega o segredo, ele foi para os pés do Senhor, ele orou, jejuou e colocou toda Judá orando e jejuando. E no versículo 12 você vai perceber que eles declararam que eles eram para o Senhor, declararam para o Senhor que eles eram fracos, que eles não iam conseguir, que eles não tinham forças, mas que aos olhos do Senhor eles estavam, e que a confiança deles não estava na força dos braços dele, mas na força do Senhor. Às vezes você entrou aqui e você não tem mais força, e essa palavra é para você. Não importa se você não tem mais força, declare que a tua força vem do Senhor. Fixe teus olhos no Pai, naquele que tudo pode, porque é Ele que pode mudar essa situação. E lá no versículo 15, você vai ver a resposta do Senhor, quando você deposita a tua fé, a tua oração, teu jejum e tua confiança no Pai. Diz que o próprio Senhor falou a Josafá: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é tua, mas senão do próprio Deus de Israel. Nessa noite, essa peleja, essa dor não é tua, é de Deus, meu querido. Chega de lutar sozinho, se você sabe aquele que tudo pode, aquele que pode lutar as tuas lutas, aquele que pode tirar a tua dor. Chega de lutar sozinho. Deus deu uma resposta para Josafá, e essa resposta pode ser para você nessa noite, aqui na igreja ou ali na tua casa. Chega de lutar sozinho, porque a tua luta não é mais tua, é do próprio Senhor dos exércitos. E tem mais um homem na Bíblia em que eu gosto muito de contar essa passagem, que também passou uma situação difícil, e se encontra em 1 Samuel, capítulo 30, e o versículo 4, aonde passou por um momento de desespero, de angústia, e diz a Bíblia que ele chorou amargamente. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Quem nunca chorou como Davi, até não ter mais força para chorar? Quem nunca se fechou no quarto igual Davi e não tinha mais força para chorar? Quem nunca chegou na presença de Deus que não saía mais nenhuma lágrima? Quem nunca chegou na situação de somente ficar esperando pelo Senhor, porque nem lágrima saía, porque não tinha mais força para chorar? Diz a palavra que Davi saíram para guerrear, ele e os seus 600 homens.
E o exército, eles moravam em Sicagli, e os exércitos dos amalequitas aproveitaram que estavam desprovidos do exército e que Davi não estava naquele lugar, e chegaram e saquearam toda a cidade de Davi, e saquearam e levaram embora como reféns de guerra a esposa, todas as esposas e os filhos, e roubaram todos os despojos de Davi. E quando eles chegaram da guerra, eles olharam a cidade em chamas, sem as mulheres, sem os filhos, sem provisão, sem nada. Às vezes você já chegou nessa situação de olhar e não ver mais nada, e de não ver mais saída. Davi não via mais saída nessa situação, e eles choraram pela perca das esposas, dos filhos, e a sua cidade toda em ruína. E diz que ele chegou com angústia na alma, lá no versículo 6, que Davi estava angustiado, porque o povo, os outros homens queriam apedrejá-lo, porque quando eles saíram para a guerra, eles deixaram as esposas, os filhos, tudo muito bem. E quando eles voltaram naquela situação, e diz que aqueles homens queriam apedrejar Davi. Imagine a angústia de Davi, além de não ter mais os filhos, não ter mais a esposa, ainda os homens, os amigos dele, que estavam na guerra com ele, queriam apedrejá-lo. E Davi podia fugir, não podia? Fazer o que Elias fez, achar uma caverna e se colocar na situação de coitado. Mas diz que Davi, ele teve um segredo. Ele foi aos pés do Senhor, ele foi à oração. E diz que lá no versículo 4, no finalzinho, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Quando diz que Davi se esforçou, é porque não estava fácil, ele teve que se esforçar, ele teve que se ajudar. Eu não estou desmerecendo a tua dor, eu não estou desmerecendo a situação que você está, mas eu vi um Davi que se esforçou, se ajudou. Eu vi um Elias que deu um primeiro passo para sair da caverna, e eu vejo você se ajudando, se esforçando nessa noite para sair dessa situação, meu querido. E diz na palavra lá no versículo 8, que ele fez um pedido ao Senhor na oração. Ele chegou: ei, Senhor, fala aqui para mim, Pai, eu perseguirei essa tropa? Eu posso ir, Senhor? Eu vou alcançar eles? Pai, eu só estou pedindo duas coisas. Você pode pedir muito mais nessa noite, meu querido. Ele pediu duas coisas ao Senhor. Senhor, é para mim ir perseguir aquela tropa? Eu vou alcançar eles? E se você ler ali na sequência, você vai ver que ele pediu duas coisas e o Senhor respondeu 3 para ele. Diz: ei, Davi, você vai perseguir a tropa, você vai alcançar a tropa, e ainda você vai trazer todos de volta, Davi. Porque quando você coloca a tua confiança no Senhor, meu querido, você não volta de mão vazia, você não volta sozinho. O Senhor devolve tudo aquilo que o inimigo tirou. Ele restitui a tua vida, Ele restitui a tua saúde, Ele restitui a tua casa, a tua família. Não importa a situação, tome posse nessa noite. Ele pediu duas coisas, o Senhor disse 3. Ei, você só não vai alcançar, mas como você vai alcançar, você vai acabar com eles e vai trazer tudo de volta que o inimigo te tirou. E é isso que vai acontecer com você nessa noite. Se você depositar a tua confiança no Senhor, você vai sair dessa situação e não vai sair com as mãos vazias. Se você perdeu por causa dessa situação que você se colocou, casa, carro, família, amigos, não importa, o Senhor restitui. E Ele devolve tudo para você, meu querido, que o inimigo te saqueou. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele não ficou lamentando, ele não ficou chorando como Elias,
ele foi para oração, assim como Josafá, ele foi para aquele que podia resolver o problema. Não importa a tua tristeza, vai para aquele que pode resolver os teus problemas. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: ei, lance no Senhor todas as tuas ansiedades, todas as suas, porque Ele tem cuidado de você. Lance no Senhor nessa noite todos os teus problemas, todas as tuas ansiedades, que o Senhor quer te cuidar, meu querido. Eu não consigo fazer isso, mas o Senhor consegue, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Até naquele momento em que você acha que você está sozinho, olhando você e está cuidando de você. O medo, ou ele te trava, como ele travou Elias, ou ele te impulsiona, como ele impulsionou Davi para ir para a guerra. Será que se Elias não tivesse a mesma capacidade, sabendo o Deus que ele servia, ele não tinha vencido Jezabel? Tinha. Ou ele te trava, ou ele te impulsiona a fazer algo. Não deixe o medo te travar. Faça com que esse medo te impulsione a buscar o Senhor e sair com a tua vitória. Eu percebi que Josafá e que Davi colocaram a sua confiança no Senhor. Eles oraram ao Senhor. Então eu percebo que toda a oração, ela tem uma ação, porque eles oraram, depois eles agiram. E toda ação gera uma reação. Tem oração que não pode ficar só na oração, meu querido, só esperando pelo Senhor. Você tem que ir para a guerra. Davi orou, mas ele foi para a guerra, ele pegou o que era dele. Josafá orou, mas ele foi e pegou o que era dele por direito. E o Senhor, diz a palavra, que acabou com todo aquele exército. Você não pode ficar só na oração, você tem que ir para a ação. E nessa noite você comece não só a pedir: Senhor, me tire essa dor, me tire esse medo, me tire esse desespero, essa insônia. Comece a agir. E diz que quando Deus age em teu favor, diz a Bíblia, agindo eu, quem impedirá? Nem você consegue impedir quando o Senhor quer agir na tua vida, meu querido. Davi foi e voltou com tudo que era dele. Você pode voltar com tudo que é seu nessa noite, quando você se colocar na presença do Senhor, quando você fazer o que Davi e Josafá fizeram, ir para o joelho, ir para a oração, ir para o jejum. Esse foi o segredo. Eles lançaram no Senhor as ansiedades e foram encorajados e fortalecidos pelo próprio Senhor. Não foi por ninguém, ninguém instruiu eles: ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas foi o próprio Senhor que diz: ei, vai, pega o que é teu. Ei, essa guerra não é tua, essa guerra é minha, eu vou lutar ela por você. E você vê também lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar o teu cargo, o Senhor quer aliviar a situação que tem te incomodado, que tem te tirado o sono. O Senhor quer pegar tudo isso para Ele, e você quer entregar para o Senhor? Se você quer entregar para o Senhor, essa é a noite de você se libertar da situação que tem tirado a tua paz, que não tem deixado você mais sair na rua, que o medo tem te paralisado. E diz ainda no final desse versículo ali, que é tão maravilhoso: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer. Quando diz tende bom ânimo, é porque Ele sabia que você ia ficar desanimado. O Senhor Jesus sabia que você ia ficar triste, e Ele mandou você não olhar para a tua tristeza, para o teu desânimo, e disse: ei, olha para mim, traga aqui, traga tudo que tem tirado tua paz. Eu quero aliviar você, eu quero carregar o teu cargo, porque o meu cargo é leve e suave, diz o Senhor. Coloca toda essa carga nas mãos do Senhor, deixa Ele carregar para você, meu querido. E para nós finalizarmos, eu peço para você abrir para mim em 1 Coríntios. Segunda Coríntios, desculpe. Capítulo 1,
e o versículo 3. E você vai perceber que quando o Senhor chega, o Senhor cura, o Senhor restaura, e Ele não é um Deus que faz pela metade, Ele faz completo na tua vida, mas isso Ele vai fazer para que você venha a ter uma missão após isso. Diz a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que também possamos consolar o que estiver em alguma situação de tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Então você percebe nessa passagem que primeiro Deus quer curar você, quer consolar você, quer libertar você, para que depois você vá fazer pelos outros, meu querido. Diz ali, primeiro Ele quer tirar você da situação de tribulação que você se encontra, para que depois você venha consolar outros pelo poder do nome do Senhor. E não é maravilhoso Deus curar todas as nossas feridas, aquelas mais internas que você ainda não conseguiu se libertar? Deus curar o teu medo, Deus curar a tua angústia, Deus curar de você a síndrome do pânico, Deus te tirar da caverna para que você venha tirar outros das cavernas. Isso é maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer te libertar nessa noite. E eu tenho uma palavra para você antes da oração. Não importa se você vai sair dessa caverna rápido ou devagar, importa que você dê o primeiro passo. Porque se você der um primeiro passo, diz a palavra que como foi com Elias, Ele vai ser com você. E pode vir sim o vento, pode vir o terremoto, pode vir o fogo, mas a voz do Senhor suave vai estar lá te esperando e te mantendo de pé, porque a obra não acabou. Ainda tem muito para você, meu querido. Aquilo que você achou que era o teu fim, nessa noite o Senhor está fazendo um novo começo. E vai escrever uma nova história. Não pela minha capacidade, ou pela tua força, ou pela minha. Porque diz que com Josafá foi com a força do Deus de Israel. E assim vai ser com você. A força do Deus de Israel vai te manter de pé. Se coloque em pé e vamos orar. Vamos entregar para o Senhor o que tem nos tirado a paz. Vamos nessa noite derrubar a muralha do medo. Vamos nessa noite derrubar a muralha da ansiedade. Vamos nessa noite derrubar a muralha da síndrome do pânico. Vamos nessa noite derrubar aquilo que tem te impedido de dormir e tem te tirado a paz. O príncipe da paz está nesse lugar. E eu peço para você colocar a tua confiança nele nessa oração. Que ele vai quebrar muralhas e vai derrubar nessa noite aquilo que tem te impedido de receber a tua bênção. Ergue tuas mãos lá em cima, meu querido. Vamos junto comigo. Una a tua fé com a minha fé. E eu tenho certeza que tanto você que está aqui, como você que está em casa, você vai clamar e o Senhor vai te ouvir. Não importa a situação que você está, importa que depois dessa oração o Senhor vai restituir tudo que o inimigo te tirou, meu querido. Ah, Senhor amado, temos nessa noite pessoas, Pai querido, tanto aqui como as que estão em casa, Senhor, numa situação desesperadora. Pessoas, Senhor, com ansiedade, pessoas com pânico, pessoas com medo. E eu sei que essas muralhas podem ser libertas com a tua força e com o teu poder. E eu sei que elas estão depositando confiança, não em homens, não em mim, não na minha oração, porque a minha oração nada tem poder, mas no teu santo nome, aquele que morreu na cruz, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que nos tira das prisões, das cavernas em que nos colocamos. Está sendo sofrido, está sendo difícil, mas o Senhor está passando, está libertando, está curando, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós declaramos essas muralhas
Nós declaramos, ó Senhor, esse mal, ó Deus, que sucede sobre a vida, sobre o sono, Pai. Pai, se tiver alguém, ó Senhor, nos acompanhando pela rede social que tenha problemas, ó Senhor, semelhantes a esses que foi pregado, que foi ministrado hoje, nós declaramos cancelado nas vidas dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, ó Senhor, mudança de vida, Pai. Nós cancelamos a ação do mal, a ação das trevas, a ação do inferno, Pai. Pai, em nome de Jesus, quem estiver aí, ó Deus, com um problema de saúde, nós cancelamos em nome de Jesus. Nós cancelamos pelo poder do nome do Senhor Jesus, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar salvação, para nos dar cura. Tome posse da tua cura, se liberte dos vícios, a libertação de vícios, a libertação dos remédios controlados. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, essa pessoa que sofre com a pressão alta, distúrbios na pressão, ó Senhor, distúrbios, Pai, no sono, distúrbios em qualquer área física da sua vida. Nós declaramos o príncipe da paz reinando sobre esse corpo, sobre essa casa, sobre essa vida, porque aonde o príncipe da paz está, a pessoa, a família vive em paz, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu declaro todas essas pessoas saindo da caverna. Senhor, que o medo não paralise, mas impulsione eles a te buscar. Que eles entendam que o segredo da vitória, Pai amado, é o joelho no chão, o jejum e a oração. Senhor, é isso que nos mantém, não só o corpo físico, mas o espiritual de pé, Pai querido. Senhor, eu declaro a bênção sobre seus filhos, Pai. Senhor, eu declaro a cura sobre seus filhos. Eu peço que o Senhor alcance, Senhor, o Cleverson Machado, que pediu oração para sua irmã que está entrando agora na maternidade. Que o Senhor alcance, Senhor, o irmão Renato Dutra, que se encontra hospitalizado. A sua esposa também se encontra hospitalizada, Pai. Nós sabemos, Pai, que para o Senhor tudo é possível, Pai. Senhor, nós entregamos a família do Nelson, do Cleomir, da Cleusa e do Valmir, Pai, que estão todos com Covid-19. Que o Senhor entre com cura, Pai. Senhor, eu entrego a família, Senhor, do pastor Alceni, Pai, que estão todos comovidos de Covid-19, que o Senhor venha alcançá-los lá na cidade deles e curar toda essa enfermidade, Deus. Senhor, agora tem cada um ou aqui ou na casa que está te pedindo algo, e assim como o Senhor foi com Davi, Davi pediu só 2 coisas e recebeu 3. Senhor, nós estamos te pedindo e sabemos que o Senhor ainda vai dar além daquilo que pedimos, imaginamos ou pensamos. Em nome de Jesus, nessa noite, declaramos vitória, declaramos o medo paralisado no nome de Jesus, declaramos a angústia paralisada, a ansiedade paralisada. Em nome de Jesus, eu declaro síndrome do pânico paralisada no nome de Jesus. Eu declaro a insônia paralisada em nome de Jesus. Aqueles que tomam remédio controlado, que não conseguem se libertar, eu declaro no nome de Jesus liberdade para você, meu querido, aonde você se encontra, pelo nome de Jesus. Recebe a tua bênção ou aqui ou na tua casa, e você vai contar testemunhos do que o Senhor vai fazer. Hoje é só o primeiro dia.